Olá, vocês nos acompanham agora com uma palestra do Rav Leitman. Olá, Rav Leitman, olá a todos. É a primeira vez que nós falamos aqui. Estamos no estúdio e gostaríamos de imaginar um estado no qual vocês podem ser de Israel ou estar em qualquer outro local do mundo. Podem estar em qualquer outro país e tem a possibilidade de estudar. E se alguém pense que deve estar conosco aqui, de acordo com o artigo, o que nós estudamos? O tempo todo estudamos sobre a nossa conexão, a conexão entre nós, que estamos num estado no qual entendemos que é algo especial, a primeira vez na história. Chegamos a uma crise geral nos quais os cientistas e os filósofos, os políticos, descobrem que o problema está na conexão, na união entre os homens, e não a maneira de construir, como avançar. Tem pessoas que pensam que através da tecnologia, de novos materiais, nós podemos avançar. Mas todas as coisas foram premissas anteriores e todos esses problemas que temos hoje em dia, com o sofrimento, nas questões econômicas, na política, nós podíamos chegar a uma situação boa. Porém, nós vemos que a conexão e a união entre os países não é correta. E a tecnologia que nos fez avançar, mas digamos que tivemos um avanço muito grande para uma nova época, onde podemos dizer que nós podemos encontrar materiais de acordo com os nossos desejos e fazer toda espécie de coisas. Por exemplo, na minha impressora, eu posso imprimir uma página com um novo carro, um novo copo, em que isso nos ajudará. Nós entendemos que isso não é o problema. Mesmo que façamos nas melhores condições possíveis, a não querer estar unidos e em harmonia, nós estamos num lugar pequeno. Podemos falar sobre isso e dizer muitas histórias, mas nós vemos também o que acontece com as crianças, que eles não precisam de nada especial, mas eles se interessam justamente pelas coisas que lhes faltam, de acordo com seus desejos. De geração em geração, nós descobrimos que nós evoluímos de acordo com o nosso ego, que avançamos de acordo com a nossa evolução. Nós precisamos de alimento, sem isso o homem não pode existir. E, então, o tempo todo nós avançamos com essas coisas. Depois veio a tecnologia, que nos ajudou a liberar a parte do tempo do homem, da pessoa, e podemos nos ocupar mais na indústria. Nós temos mais tempo livre na indústria de confecções e calçados, e fazer muitas coisas, mas também no comércio, na ciência, e de repente começaram a ser mais importantes para a humanidade. As pessoas começaram a se preocupar com a ciência, para escrever no comércio, na cultura, em todas as camadas da sociedade. Nós vemos que nós podemos nos ajeitar em diferentes países, com indústrias grandes,
as pessoas descobriram os continentes e o homem se desenvolveu. E é dentro disso que o seu desejo se desenvolveu. O seu desejo deseja cada vez conquistar mais e mais, até que ele começa a olhar para as estrelas. E no século anterior, nós fomos para o espaço e também dentro da Terra, apenas onde é possível. Porém, nós vemos em todas essas tendências algo que nos deteve, que algo se deteve, que cada coisa com a qual eu me ocupo, eu tenho vontade de abandoná-la. Como eu na minha própria vida, eu perco o interesse. Nos anos 60 do século XX, uma geração em especial começou a desprezar essas coisas. O que nós temos a ver com isso? Nós temos... os hippies, eles vinham com as flores, eles vinham fazendo protestos e nós pensamos que eles se cansaram, eles têm tudo o que precisam. Eles começaram a pensar sobre o que acontecia na sua existência, na sua vida, porque nós estamos aqui, porque nós vamos como gado ao matadouro e não temos nada no final. Somos como máquinas que fazemos os desejos de alguém e assim nós avançamos e esses desejos se desenvolveram mais e mais até que chegamos a uma depressão geral. E vemos que há uma tendência geral na natureza e em toda a humanidade que nós chegamos numa espécie de cansaço, depressão, a vida para que vivemos apenas preenchemos um pouco, apenas para a existência, e o homem não tem alegria e felicidade na sua vida, na sua evolução. Ele se preenche porque ele não tem uma opção. Assim ele vive e deve continuar vivendo. E mais pessoas têm depressão, porém eles sabem que eles têm tudo, nada lhes falta, eles podem trabalhar em qualquer lugar, eles podem ir a qualquer lugar, viajar para qualquer local. Eles têm muitas profissões, eles podem viajar pelo mundo todo. Nós vemos que o nosso desejo a se desenvolver, o desejo não deseja nada, ele está num estado no qual chegou que há uma situação que nada o atrai. E isso é algo especial na nossa geração. E assim chega a crise geral. E há algo especial nisso. E se nós desejamos superar, podemos superá-lo através de uma solução especial, chamada encontrar felicidade, essência para a vida, união entre as pessoas. Que por nada esperamos uma solução, porém a depressão geral e o desprezo por toda a vida, a crise na vida pessoal, e tudo que acontece na sociedade nos leva a uma situação que, se desejamos ter uma solução para esses problemas, não necessariamente estaremos numa tendência de amar uns aos outros, mas qualquer coisa que desejamos resolver, por exemplo, um problema de saúde, nós desenvolvemos toda espécie de
de coisas, porque hoje em dia, nestes dias, a área da saúde passou a ser um negócio. O governo tem que investir nisso. Como ele investe na segurança, ele também tem que investir na saúde. O Ministério da Saúde, nós vemos que os remédios não são mais remédios, apenas eles tentam vender para ganhar dinheiro e fazem todo tipo de testes apenas para ganhar dinheiro. Os médicos só querem ganhar dinheiro. E de repente, nós temos muitos problemas nessa área. É um exemplo. As pessoas não acreditam nesse sistema. A mesma coisa acontece em todas as outras áreas também, nas leis, entre as pessoas, em qualquer área. E tudo está porque eu encontro pessoas que não se importam comigo. Ou, ao contrário, eles tratam de conseguir algum benefício meu para o meu mal. Ninguém quer o meu bem-estar, apenas querem usar-me. Se aproximam de nós através do bolso. E todos fazem contas. E não há uma conexão entre os homens, mas apenas as vantagens, o que eu ganharei de você. Dessa forma, perdemos não apenas o sabor na vida, mas em algo que podemos adquirir, digamos que uma situação tal que até na família nós sentimos esses problemas. Pessoas que se odeiam sentam-se na mesma mesa. Chegamos a uma situação que não podemos nos ajeitar com o sistema financeiro e nem na economia. Em qualquer local, eu coloco as minhas contas pessoais, o meu lado pessoal, sem levar em consideração os demais. Porque nós usamos muitos recursos apenas para nos autoajudar e não nos importar com os outros. Nós paramos em todos os nossos sistemas, e na sociedade, na educação, na cultura. Na educação nós temos um grande problema, porque a união entre os pais e os mestres, os professores, não existe. Todas as pessoas no país. E o resultado é que a nova geração, essa nova geração poderia ser educada de uma maneira correta. Não somos capazes, nós vemos o que acontece com as novas gerações. Cada nova geração, eles são miseráveis, egoístas. Para que ter crianças? Nós vemos que cada vez eles vivem num mundo pior. O mundo vai se acabar porque não haverá recursos na terra. Para quê? Para que eu me sinta bem como um cãozinho. Na verdade, nós vemos que em cada departamento tem um cão, um cachorro. Porque ele me ama, e eu amo, e ele é fiel. E também ele me leva para passear. Nós percebemos que as pessoas, ao ver a falta de conexão entre eles, começaram a mudar a sua relação de geração em geração, de pais a filhos. 3 gerações estão ao mesmo tempo no mundo. Nós vemos que não há conexão em relação entre eles. Também em todos os países no qual eu estou numa posição que eu posso escolher isso ou outro, não me importo com a língua ou de outras condições, então eu vou para outro país.
não leva em consideração a ninguém. Tem pessoas que passeiam em todos os locais do mundo e assim estão que eles não pertencem a nenhum local, mas dentro do homem tem uma tendência de sentir um calor, uma casa, um lar. E nós vemos que nós não podemos resolver os problemas gerais que encontramos hoje, porque devemos nos organizar contra essa crise geral. E vemos que ela não é resolvida apenas através de uma conexão correta entre os homens, entre as pessoas. Tudo pertence à falta de confiança entre as pessoas. Eles não desejam ser bons uns para com os outros. Então, nós pensamos de uma maneira técnica, fria. Queremos contar dinheiro, materiais e toda espécie de bens, porque por isso não nos importa, isso não é suficiente. O sistema não funciona. E vemos que em todas as nossas relações falta confiança, calor, união. E fora dessa conta fria, qual é a relação com os outros, que eu invisto nos outros, que eu tenho confiança nos demais, que eu faço uma conta acima dessa conta fria, porque o nosso desejo é a nossa base, é o desejo de sentir preenchimento, e o preenchimento não se sente com dinheiro. Eu tenho prazer ao educar um filho, meu filho, porque eu o amo, e eu não o vendo por nenhum dinheiro deste mundo. Eu posso ter confiança nos meus familiares, porque eles se preocupam comigo, e isso também não posso comprar com dinheiro, porque eu não posso construir um hospital para mim e outros círculos de apoio, de suporte, ou seja, de uma vida simples, da relação entre as pessoas e a relação entre a indústria e a segurança. Tudo se parou, se deteve, porque nos desconectamos de tudo. Numa época, isso aconteceu de uma forma natural. Existia entre as pessoas, e as pessoas estavam unidas e eram apegadas à terra. Tinha a sensação do patriotismo, hoje em dia é extinto. Por isso, quando perdemos esse sentido da casa, do lar, isso é muito importante. Sem isso nós não temos sabor na vida. Porque eu dou a alguém e ele me dá, porque hoje nós vemos que é muito difícil ter obrigações. Pode ser que para algumas pessoas isso seja muito pesado, mas não podemos avançar na vida. E não é apenas isso. Nós vemos que a crise hoje é multilateral, está acima do dinheiro. E vemos que todas as crises que nós tivemos no caminho, com a cultura, com as crianças, com a saúde, com a segurança, até que a economia chegou a essa situação tão longínqua do sentimento entre os homens. Nós não percebemos isso. Não me importava renunciar à sensação, mas hoje estamos numa crise muito grande. Se fazemos uma conta da economia, até nós, se não criamos confiança nos homens,
não poderemos existir. Porque a sociedade humana se faz mais apertada, mas é um processo que está dentro do nosso desenvolvimento e podemos olhar meio de lado, criticá-lo, averiguar, mas é um fato. Queiramos ou não, não importa, não tem uma relação. É um processo dentro da natureza no qual nós devemos passar e seguir em frente. E não temos outra opção, mas que formar entre nós uma sociedade mais unida, mais afável, importando-se uns com os outros, até que, como está escrito nas antigas escrituras, em todas as crenças, que devemos chegar ao amor. As pessoas que vivem na natureza, eles sentem o amor da natureza, de tudo que existe na natureza, cada coisa que está na natureza. E nós que tratamos isso de uma maneira egoísta, ao olhar com os olhos egoístas, não vai nos ajudar. Eu lembro que uma vez eu dei uma palestra com algumas pessoas. Tinha uma senhora que morou com os gorilas e ela ganhou o prêmio Nobel. Eu estive com ela numa palestra e eu perguntei a ela o que você sentiu quando você conviveu na selva com os gorilas e os macacos. Não tinha ninguém, eles começavam a te aceitar como membro da sociedade. Amor é o que eu senti que tem entre eles, mesmo que o tempo eles têm obstáculos e problemas, mas só há amor. E também com relação às árvores, à selva, às florestas, e eu comecei a entender que todo esse processo que ela passou foi o que ela descobriu, uma pessoa que depois de muitos anos morou na selva americana, e foi que ela descobriu que a natureza é só amor. Por isso nós temos aqui um grande problema, que todas as religiões de todas as crenças, todas dizem o mesmo, que o homem tem que se unir. Não vamos chamar isso de amor, mas ao menos de conexão, uma conexão linda entre uns e os outros, porque sem isso a humanidade não poderia existir. E quando entendamos essa necessidade, por isso nós passamos por esses processos, para que cheguemos ao amor, para que nos desenvolvamos, porque não pode se obrigar para que o amor exista. Eu posso exigir qualquer coisa, menos o amor. Porque o amor é o que vem dentro de uma sensação muito especial. E ele é separado de todas as outras sensações que estão no homem. Digamos que você é uma parte importante, que através de você eu posso conseguir alguma coisa na vida. E então eu me comporto com você de uma maneira bonita, porque eu posso conseguir algo de você. E desta forma você é importante para mim. Com relação à importância do que eu preciso, todas essas relações e conexões podem nos levar a uma situação na qual eu estou contigo, em relações que eu posso desenvolver confiança. Quando eu preciso de você, quando eu posso usar você
pode ter uma certa confiança, mas de repente que se chega alguém que paga mais para você ou te traz um preenchimento maior, nós perdemos nossa confiança, perdemos o suporte, o apoio. Por isso, nós aprendemos aqui que esse estado tão especial que o nosso desenvolvimento nos trouxe, a sensação que temos dependências uns com os outros, ao ter a necessidade de uma união bonita entre nós, de tal forma que nós precisamos amar uns aos outros. De outra forma, não haverá confiança entre nós, que é o que hoje em dia a gente precisa para chegar a uma existência bonita. Não que tem algumas pessoas atrás de mim, eu a suporto, toda espécie de armamentos que estão no espaço estão preparados para atacar a todos. Nós estamos nessa crueldade que acontece no mundo, para entender que não há outra opção, para entender que nós devemos ter uma vida boa. Nós precisamos chegar a uma conexão oposta entre nós do que hoje em dia existe. Porque o ódio que existe hoje gera uma crise. O que é a crise? Vocês não poderão existir sobre a Terra se vocês não se amarem um ao outro, se não mudarem do ódio para o amor, porque até que não tenham confiança e creiam uns nos outros, todos os bancos, todos os sistemas, e comecem a ver que todo esse sistema é redondo, queiram ou não. Então, entenderão que esse sistema é integral e analógico e é unido por todos os extremos, que ele é analisado de uma tal forma. Nós vemos que nas questões da segurança das armas, nós não temos outra opção, apenas em nos transformar e nos unir. É um problema hoje com as crianças que nós os desprezamos. Vocês não poderão conseguir o necessário para a existência. Vocês não poderão superar essa crise econômica, mesmo que tenham países que são muito ricos. Não importa, porque eles não poderão manter o país, os desempregados, e não importa o quanto vocês têm, quanto dinheiro vocês têm no banco ou no país, ao estar numa situação no qual não se importa com os outros, nós vemos que hoje há pessoas que morrem de fome e outros que desperdiçam a comida. E se chegamos a essa maneira amorosa, sem mencionar essa palavra que já está suja de sexo, que se usa para toda espécie de coisas. Digamos que nos importando com as necessidades do próximo, o preenchimento das necessidades do homem, dar importância às suas necessidades de outra forma,
não haverá existência sobre o planeta. Se não apoiamos o homem, como podemos seguir avançando? 1000 desejos, eu devo organizá-los de tal forma que eu não os utilizo para o meu bem pessoal apenas, mas também que eu leve em consideração os outros, os demais. Em cada coisa, em cada aspecto, eu devo estar unido com o mundo todo. Eu não devo conhecer cada um pessoalmente, mas internamente, por dentro, nós temos que ter uma sensação que somos um, que estamos unidos. E que quando eu desejo tomar um café, eu tenho que pensar se os outros podem tomar um café, de tal forma que se os demais não tenham um café, um sorvete, eu também terei. É como uma mãe, até que ela não alimente o seu filho, até que ele esteja satisfeito, ela não pode se preocupar consigo. Ela não consegue fazer. Como pode ser uma coisa assim? Primeiro, o seu filho. Então, como podemos sair do egoísmo e ir para uma mudança tão grande? E podemos ver que nós vivemos numa época especial que, durante o desenvolvimento da história, não houve condições que foram exigidas, que nós deveríamos mudar. Nós sempre tivemos desenvolvendo nosso ego e nos desagarramos deste mundo e o organizamos da maneira como nós quisemos. Agora nós temos que nos preocupar conosco, da educação integral, que nos trará uma confiança mútua, ser boas crianças, como no jardim da infância. Mas sem isso, o jardim da infância não existirá. Se nós vamos aos cientistas, aos psicólogos, sociólogos, pode ser feito agora, num ambiente, numa sociedade, num grupo. Nós comecemos a conversar, a dar palestra, a fazer exercícios, para que eles vejam o quanto é bom estar juntos, quanto o homem se beneficia com isso, quantas coisas lindas podem ser feitas ao estarmos juntos, com apoio. Por quê? Eu comecei a falar sobre o egoísmo porque nós nos desenvolvemos, o desejo egoísta aumentou e cada um fez do seu dia, e ele tem tempo livre e por isso ele pode se preocupar com outras coisas, na ciência, no comércio, mas ao crescer com o egoísmo, através do egoísmo, mas se nós crescemos não através do egoísmo, mas unidos, podemos de repente nos preocupar conosco e teremos uma indústria, não externo, mas interno. Nós desenvolvemos o mundo tecnologicamente porque o ego se preocupou com isso, mas agora nós nos preocupamos com o nosso desenvolvimento interno. Lá haverá novos desenvolvimentos, novas tecnologias, tudo relacionados à conexão entre nós. Nós veremos que tem um mundo completo relacionados a nós. Tem muitos sentimentos, muitos esclarecimentos, e por isso nós precisamos de internet, nem conexões, você vende para mim, eu vendo para você.
Não, הפעלות, nós תרגילים, estamos שהם יראו conectados כמה שזה טוב להיות יחד, economicamente, cada כמה está שזה אדם מרוויח conectado מזה שיש aos סביבו outros אנשים através de 4 שמתחשבים, pessoas que ele כמה שיכולים conhece. לעשות דברים יפים יחד, לבילוי, לבלות, E aqui sim תמיכה, כל investimos מיני דברים, זה ברור. na conexão כי entre למה? nós, לא מן הסתם, אני התחלתי לספר teremos על התפתחות essa האגו. nova אמרנו conexão e שבגלל entenderemos שאנחנו התפתחנו, que podemos chegar a um הרצון desenvolvimento muito האגואיסטי especial, שלנו גדל, כל אחד ואחד qualitativo, נעשה ביום de שלו, tal forma בכמה שעות מהיום שלו פנוי. que ואז começaremos יוכל להתעסק a יותר sentir como uma במסחר, mãe sente seu בתעשייה, filho. E במדע, dessa בכל forma, מיני cada דברים. כן? בגלל começa שאנחנו a ser como os גדלנו על outros. ידי האגו. כאן, אם אנחנו גודלים, Todos se לא על ידי incluem האגו, nele, דווקא על ידי ההתחשבות, e assim התחברות זה עם זה chegaremos היפה. כן? אז אנחנו יכולים כאן גם כן לפנות את עצמנו a nos מכל מיני importar com בעיות os ודאגות. outros, a ter uma conexão ולבנות e תעשייה, רק entender תעשייה אחרת, לא טכנית, אלא פנימית, הרוחנית שלנו. o que acontece com כמו as שאז relações, פיתחנו עולם nas הטכנולוגי religiões, המודרני והכל, על que ידי o זה שהאגו amor דחף אותנו é להתפתחות החיצונית. oposto ao que existe hoje no mundo, com relação ao que existe na natureza. E através אנחנו desses נפתח exercícios em העולם grupos, החדש em pequenos בינינו, grupos, פנימי. os שם יהיו sociólogos e הטכנולוגיות, psicólogos שם יהיו ההתפתחויות nos dirão החדשות. הכל ביחס que בינינו, poderemos שם fazer נראה esses עד כמה שזה עולם exercícios ומלואו ביחסים היפים הטובים. para כמה יש בזה tais מלא רגשות, desenvolvimentos pessoais מלא internos הבחנות, de cada homem. שלזה אנחנו E לא צריכים então nós אינטרנט sentiremos essas וכל מיני forças קווי תקשורת internas dentro de אחרים, cada um de אני nós. מוכר לך, אתה מוכר לי, E וככה nisso nós וככה, לא. sentiremos o אנחנו amor בצורה que רגשית. existe na natureza. קשורים הרי אנחנו כבר זה בזה. Sem dúvida. כמו שאנחנו מגלים שכל אדם Se קשור melhorarmos לאחרים as דרך ארבע relações entre אנשים, nós, שאפקט הפרפר, כל nós אחד não תלוי apenas בשני chegaremos ao וכו' mercado como וכו'. corrigido, אז כבר אנחנו כאן, mas a uma אם vida feliz. משקיעים E hoje, בקשר הזה 30% בינינו, המצוי, Dos ganhos da את nação היחס são החדש. investidas em אנחנו saúde, מבינים, outros 30% vão para a מפנים את segurança עצמנו e para o להתפתחות desenvolvimento de armamento המיוחדת מאוד, איכותית בתוך הקשר e הזה, toda espécie de עד כדי burocracias. כך שאנחנו מתחילים להרגיש זה את זה כמו אימא מרגישה את התינוק. Assim poderemos ובזה nos כל אחד ocupar ואחד 90% de todo o הוא nosso tempo מתחיל להיות, de coisas que כמו não אחרים. nos traz nenhum הם כולם benefício. כאילו נכללים בו בצורה De רגשית. repente, nós sentiremos ואז הוא מתחיל להרגיש מה קורה בהם, והם מרגישים מה שקורה בו. que וכך não אנחנו há מגיעים להתחשבות nenhum ודאי, sabor em trabalhar tanto ובקשר como hoje nós כללי, fazemos. אינטגרלי בינינו. Como ובזה as אנחנו crises מתחילים nos אולי mostram para que להרגיש mudemos a vida. מה שאמרה גם כן ג'ין גודל Assim, וכל האחרים nós וכל הדתות גם כן, devemos entender que o שהאהבה homem היא tem בעצם que ser livre החוק הכללי של העולם, e שבעצם זה através מה da שמצוי importância בטבע. que damos uns aos outros, que על ידי as התרגילים pessoas, a האלו בקבוצות humanidade הקטנות, correrá para te ajudar, te יגידו apoiar, te לנו trazer alimento, סוציולוגים, פסיכולוגים, vestuário. שאפשר להגיע על ידי Desenvolveremos máquinas התרגילים para todas essas coisas, בקבוצות mas nos preocuparemos que cada um de nós אישיות tem פנימיות esses שבתוך האדם, benefícios. ואז נרגיש Tudo באמת כוחות האלו הפנימיים שבכל אחד se ואחד, ajeitará apenas estando na ומתוך זה conexão corrigida נרגיש את entre os homens. כללות האהבה Por isso שנמצא nós בטבע. pensamos que é uma aproximação ללא comunista, ספק, mas שאם Marx אנחנו נשפר את היחסים בינינו, אנחנו viu נגיע לא isso רק לשוק sob o המשותף aspecto המתוקן, econômico אלא לכל e de דבר acordo ודבר, com as suas tabelas, לחיים מאושרים, no שהיום livro Capital, 30% מהצער המדינה הולך לבריאות, simplesmente, de שמשם acordo com os מגיע לאזרח dados, הפשוט אולי כמה אחוזים, ele mostra, não porque ele שעוד nasceu 30-40% אם לא comunista, עד חצי, mas ele mostra ויותר que הולך לביטחון, os לפיתוח נשק, dados
seguisse dessa maneira, as tendências que existia há 50, 60 anos atrás, acabará, terminará. E, na verdade, sim, nós chegamos a esse ponto. Nós podemos estar de acordo com ele, mas ele era um sábio, ele viu o que ia acontecer, que o egoísmo acabou, que teve o fim do seu desenvolvimento. E no fim do seu desenvolvimento é o qual ele vê que isso tem final. E isso é o que acontece hoje em dia. Por isso, quanto mais rápido entendamos essa tendência geral, que o mundo geral e integral exige de nós levar em consideração os outros e ter amor em geral, é uma lei geral de toda a existência. E nisso, rapidamente, chegaremos ao final dessa crise. E a uma vida boa e bonita. Claro que nos convém realizarem em pequenos passos, mesmo que seja para o bem dos nossos filhos, da próxima geração, que possamos educá-los para que eles se importem com os outros. Eles serão um pouco mais felizes que nós. E internamente, por dentro, nessa perspectiva que falamos, podemos começar a ver que sistemas nós devemos criar para fazer mudanças modestas, tímidas na humanidade, com grupos, cursos, como esses que vocês estão hoje ouvindo, fazendo. Nós devemos também que levar instrutores que podem passar essa sensação, que podem realizar esses cursos. Se a pessoa não está no amor, ela não pode falar com as pessoas para ensiná-los o quanto tem benefício e bem-estar nisso. Não apenas isso, mas o bem-estar em geral. Nós vemos que há pessoas que saem para fazer protestos. Por quê? Porque nós nos sentimos bem quando estamos unidos e juntos. É uma sensação de pertencer a algo que é a união. Essa é uma maneira correta de estar unidos. Podemos fazer umas contas, as pessoas são atraídas para a união. Eu também conversei com as pessoas que estavam em Wall Street, todos falam a mesma coisa. Não encontramos outro lugar no qual nós sentimos que pertencemos uns aos outros. Então, por que não podemos dar a essas pessoas uma vida na qual eles podem sentir que são sócios, que eles se sentem como unidos? Então, eu espero que neste curso e nos exercícios que faremos juntos, cada um perceberá que ganha. Nós fazemos de uma forma egoísta, nós podemos ver o quanto nós ganhamos. Quando estivermos mais próximos uns dos outros, o quanto nosso mundo será mais seguro, nossos filhos não sofrerão na escola. Com drogas, nas questões da delinquência e tudo que acontece nas ruas. Ao dirigir nas estradas, que muitas pessoas não se matem como acontece hoje em dia.
להפעיל קבוצת האנשים Nós מכל מיני corrigiremos a הפעלות לקראת saúde, os שילמדו idosos, התחשבות, os שילמדו כמה jovens. שיש בזה תועלת, כמה שיש Formaremos בזה nossa רווח, vida para que ela seja uma ולא vida רק באורג הפנימית, familiar, אלא גם acima de todas as בכלל בכל diferenças, החשבונות, acima de בחשבון todos os בבנק problemas. תרגישו את זה, Com o בכל מקום. nosso egoísmo, nós não אנחנו רואים o אנשים יוצאים ajeitaremos למחאות, juntos, como למה? uma família. הם Uma אומרים, família de טוב gente לנו שאנחנו educada, יחד. זה que מעניין. entende que cada é הרגשת diferente. השייכות לכלל. E eu איפה הם devo מוצאים? levar isso em בזה שיוצאים consideração. לצעוק יחד. Amor זאת צורה הנכונה. significa que eu amo o próximo, אנחנו יכולים לעשות את זה בפסטיבלים, mesmo que בהתחשבויות ele seja כאלו, diferente de mim. בחשבונות כאלה, בפיקניקים ענקיים, Como uma criança que nasce. במשהו. Eu posso ver nos meus אנשים netos נמשכים לזה. toda espécie de comportamento גם כן דיברתי עם אלו que, na שנמצאים בוול verdade, סטריט, eu בכל não מיני posso מקומות, suportar, כולם אומרים אותו דבר. mas eu tenho outra opção. אנחנו Não, לא מוצאים eu מקום os אחר amo, איפה שאנחנו מרגישים שייכות אחד mesmo לשני, que שיש לנו משהו internamente por המשותף. dentro eu sofra. E אז entendo למה que é שאנחנו impossível לא de uma ניתן outra לאנשים forma. האלו Essa é a vida, mas enquanto eu חיים ganho com שירגישו isso, שהם ממש se שותפים apesar ומתחשבים disso ומתחברים eu sinto amor para eles, ומרגישים את עצמם כאחד. אז נקווה שבקורס e שלנו, assim, ao nos importar com בהפעלות, os demais, שאנחנו ao ver todas נעבוד essas יחד, tendências de כל de אחד uns ואחד para os ירגיש עד outros כמה שיש לו e רווח. de amor, אנחנו eu posso הולכים ver que as pessoas são בצורה boas אגואיסטית. e eles também לראות עד me כמה olharão de uma אנחנו maneira מרוויחים diferente, מזה porque שאנחנו eles נהיה יותר veem קרובים זה לזה. que eu desejo que כמה eles me שהעולם amem. שלנו יהיה יותר E assim nós פתוח, chegaremos יותר a um בריא, mundo redondo, porque הילדים cada שלנו completa לא e יסבלו apoia os בבית ספר demais dentro do amor. E todas essas מהבריונים mudanças, ומסנים e ומכל fazer מיני todas essas הפחדים שיוצאים mudanças para que o לרחוב. outro me ame. אנחנו E assim נתחשב בכל chegaremos אחד à ואחד paz. בנהיגה, שלא נהרוג כל יום Algo עשרות אנשים completo. בכבישים. Eu espero que esse אנחנו curso נפסיק nos ajude עם com המימוש. isso. E עם assim poderíamos conseguir um mundo completo. אנחנו נסדר את הרפואה, נסדר את Fazemos היחד as לזקנים, perguntas. לדור הצעיר, להכל. אנחנו נבנה את החיים שלנו, 50 minutos. שהם יהיו חיי המשפחה אחת חמה. מעל De כל acordo com o הפערים, artigo, a entrega da מעל כל Torá, הבעיות, o Senhor deu עם um האגו שלנו exemplo יחד, לא נהרוס אותו. לא. אנחנו יחד עם זה, כמו במשפחה, que se eu tenho uma xícara de של אנשים café, מבינים, eu devo me חכמים, preocupar que os outros מחונכים também tenham o נכון, mesmo. שהם Eu מבינים dei um שכל אחד exemplo de ואחד הוא como אחר, הוא שונה, o mundo ואני צריך integral deve להתחשב ser. בו. שאהבה זה נקרא por outro שאני אוהב את lado, השני, למרות שהוא também eles, Não eles colocar como Shani jogam fora grandes Marquinhos quantidades. כמו שאני De רוצה onde vem להרגיש o אותו, כמו שאני terror, os רוצה grandes לראות אותו. problemas, as guerras, כמו שילד שנולד. que nós destruímos o אני רואה, נגיד, planeta, nós בנכדים שלי, sujamos o כל מיני planeta. צורות האופי כאלו No aspecto pessoal, שבאמת אני בקושי סובל. אבל יש לי ברירה, digamos que agora eu אני לא יכול desejo לשבור tomar אותם. um copo com água. אני מקבל אותם, ואני אוהב אותם, Eu אפילו שאני tenho que me בפנים comportar סובל de קצת acordo מזה. com o exemplo que o senhor deu. כן. Como ואני fazemos? De מבין uma שאי forma אפשר pessoal. אחרת, שזה החיים. Agora eu אבל vou כמה אני מרוויח מזה. buscar um copo com água. אם אני, למרות זאת, Da מרגיש אהבה maneira אליהם. qual, dentro do grupo, o que וכך significa אנחנו nos בהתחשבות זה preocupar עם uns זה, com os ואם outros. הם יגדלו, E dentro do grupo nós וירגישו נגיד שסבא começaremos a שלהם, formar esses sistemas שאוהב אותם, לא אוהב כל nos כך בהם quais אלו ואלו trataremos נטיות או הרגלים, אז מתוך האהבה de שלהם chegar a uma אליי, maneira de אולי הם viver ישנו אותם, equilibrada. ואז Pode nos אני dar אראה אותם um יפים exemplo, וטובים, כמו שאני porque רוצה meio לראות, mundo está com והם יראו fome e אותי meio mundo גם está כן במשהו insatisfeito. שונה Um שהשתמעתי על exemplo ידם, pessoal, מפני שאני eu רוצה não שהם entendo יאהבו como אותי, eu devo me comportar, o que וכך eu devo אנחנו נגיע fazer. לעולם העגול, Se agora eu trago um copo לזה com שכל água, אחד הוא משלים את השני. se מזמין você בשבילי vai בתוך האהבה את buscar um copo com água, השינויים, você me pergunte. כדי שהוא Apenas יאהוב me אותם. pergunte se você o deseja וכך também אנחנו copo נגיע de água. לשלום. Lógico, se você está ao meu lado. ונקווה Mas na שהקורס rua, שלנו
Você não vai perguntar se alguém precisa de um copo com água, mas nós desejamos fazer isso de uma certa forma, através de pequenas mudanças, nos cursos, nos exercícios. Eu estou de acordo que a sociedade tem que ser mais equilibrada, que tenha uma vida futura. Mas na primeira etapa, nós chegaremos a um estado que cada um tenha certas coisas. Nós devemos chegar a uma situação em 5 anos que todos tenham moradia, alimentação, vestuário e tudo o que você precisa na sua casa, no seu lar. Que todos tenham isso. E tudo isso nós fazemos hoje através das coisas supérfluas. בוא נתלבש רגע על הדוגמה הזאת של כוס קפה. אז נאמר שעכשיו אני רוצה לשתות כוס מים. Fora do que nós precisamos, 90% das coisas são supérfluas. Se você não me ama, você pega metade da minha roupa e leva. Vai na minha casa e veja o que eu tenho? Simplesmente eles aportarão 10% do meu salário para alguém, porque finalmente nós nem perceberemos isso. Porque eu apoio o mundo através da educação, não através de obrigações, mas através de desejo. Nós devemos educá-los de uma forma correta. E cada vez que nós fazemos coisas assim, coisas boas, nós devemos mostrar onde estão essas pessoas ricas que aportam o quanto que eles passam a ser felizes através de apoio. Podemos pegar todos esses supérfluos e não fabricá-los, não fabricar medicamentos que envenenam a humanidade, para que nós possamos investir tanto em armas e no exército. Aqui nós temos tantos atos, ações que pelo lado da natureza nós chegamos numa etapa na qual nós deveremos levar isso em consideração. Não podemos continuar assim. Aqui chegou uma situação na qual nós devemos detê-la. Por conta dessa quebra, nós chegamos a uma crise. לכולם יהיה אספקה מלאה במזון ובביגוד, כן? בכל מה שאתה צריך בבית, נגיד בית, a falta de relacionamento nos traz o mal. E o quanto boas relações nos trazem tesouros, na verdade, mas educação tem que vir em primeiro lugar. Porque aqui nós não falamos que falta de um lado e tem excesso do outro. Antes de mais nada, internamente nós chegamos num estado que nós precisamos nos conectar, porque uma rede de conexão entre nós se revela e dentro disso se descobre a crise mundial, global, em todos os níveis. A crise está na falta de conexão entre as pessoas, na família, na educação. E agora também chegou na economia.
Depois de tudo, são as conexões entre nós. E essas crises, essas conexões externas entre nós, não se acalmarão até que não levemos em consideração os outros, os demais. Confiança uns com os outros. Apenas então poderemos desenvolver sistemas que completarão esses aspectos. Nós vemos também que no mundo externo, de uma forma geral, revela-se de uma forma global. E também nossos estados internos, e não temos de escapar. E chegamos nesse estado desde o princípio, não de uma maneira obrigatória, que a natureza nos obriga a nos desenvolver. É interessante, estamos no estado no qual o homem primeiro, ao descobrir o mal, ele deve descobrir que tem que mudar a sua atitude. A vida e a morte está frente a ele. Antes disso, ele não pode chegar a uma nova educação. Ele vê que ele precisa de uma nova forma de educação. Ele está obrigado a criar novos sistemas em que eu posso ajudar. Os sociólogos falam através do grupo, os políticos têm que apoiar os professores, educadores, a área de esporte. Nós devemos criar tais sistemas nos quais o homem começará a entender a necessidade da mudança por parte através da ciência, e como fazê-lo, de fato, e que ele tem esses locais para poder realizá-lo. E nós vemos que a natureza é muito interessante, que pela primeira vez na história, nós percebemos que nós nos desenvolvemos de uma maneira cega, mas que ela empurra o nosso egoísmo. De repente nós descobrimos isso, ali o outro, toda espécie de coisas, milhares de pessoas, uns vendem aos outros. De repente tudo se detém, se para. E pela primeira vez, estamos numa conta muito profunda. O que acontece? As nossas crianças já não olham para nós. Eles dizem para que nos trouxeram ao mundo. E nós mesmos corremos. Porque eu corro, para onde eu corro? וגם במצבים שלנו הפנימיים. אין לי לברוח. רק מה? לא מן הסתם אנחנו הגענו למצב הזה מלכתחילה, o que nós precisamos é um entendimento desse novo estado que nós corremos através da história, conhecê-lo, entendê-lo, e cada um sem entendê-lo não pode levar em consideração os demais. Antigamente tinha uma meia dúzia de sábios, reis. Eles davam as leis. Hoje nós temos uma lei a qual nós temos que observar. E não pode ser feito de uma outra forma. Por isso precisa de educação. Não podemos dizer que cada um fará dessa maneira ou vai ser multado ou vai para a prisão. Aqui o homem deve colocar essas leis dentro do seu coração. Não é uma conta com relação de você para mim e de eu para você. Esse é o novo estado no qual nos encontramos. Sobre isso muitas pessoas escreveram que tem um processo que começa do zero nos nossos tempos, está num nível diferente de desenvolvimento. Isso se chama desenvolvimento entre nós, do homem, que nós criamos entre nós, que nós criamos essa imagem do homem, um sistema mútuo, um sistema de conexão mútua.
E não pode ser que alguém lá do outro lado do mundo, em Manhattan ou na Europa, nós devemos ir a todos, a cada um, porque todos dependemos de todos. Não temos outra opção. E primeiro, ele deve ser uma mudança completa na educação da nova geração, de uma nova vida, uma vida equilibrada em segurança, que ninguém vem vender drogas ou bater nele. Percebe o que nós fizemos com os nossos crianças, porque eles são uma cópia de nós, nós não somos capazes de fazer nada com nós mesmos. Nós não podemos cuidar das nossas crianças. Como podemos fazer de uma maneira diferente se nós não nos preocupamos apenas por nós mesmos? Por isso, nós vemos que as crianças se escapam de nós. Eles são piores que nós, mas eles, na verdade, eles seguem a mesma tendência. Não podemos negar que eles são ruins, que eles são maus. Eles seguem o nosso desenvolvimento. Eles são a próxima geração. Então nós temos a oportunidade de fazer um cálculo pessoal neste curso, passar todas as fases do desenvolvimento interno e passar para novas fases, porque a vida nos obriga, e não aquele sábio que inventou alguma coisa, mas nós temos que comprovar tudo que nós temos da ciência, da psicologia, da nossa vida do dia a dia, diária, e ver como podemos construir, desde o início, um novo mundo. Por isso nós estamos nesse curso, para aprender esse processo e começar esse processo. Posso perguntar algo? Eu quero lembrar que uma vez nós tínhamos muitas pessoas aqui, 10 ou algo assim, eu dei uma palestra do quanto o homem é escravo do trabalho, da indústria, e como ele deve mudar a sua atitude para a vida, para que ele possa ter tempo livre e preencher a sua vida. Importantes com os outros, você lembra disso, não? Eu acredito que isso foi em dezembro, que nós falamos uma palestra numa mesa redonda, e como estamos sobre isso, eu penso que convém trazer essa conversa ou alterá-la de uma certa forma e mencioná-la aqui. Será uma conversa diferente, porque a conversa é um pouco diferente. Sim, está bem. Pode ser que, se o senhor falar algo sobre Baal Sulam, pode ser que no mesmo formato será mais fácil de utilizá-lo. Pode se perguntar algo mais? Quando o senhor falou hoje, antes eu devo mencionar que na conversa de hoje, parece que, digamos assim, muitas vezes na sua palestra, estava num estado que eu me chateava e sorria. O Rabi diz porque o sujeito é a relação entre as pessoas. E pouco a pouco nós emergimos nesse curso e vemos que nele tem uma relação interna entre as pessoas, que é o mais importante. E eu penso que o que nós falamos hoje, discutimos, é algo muito básico para esse curso, que aqui tem muitas coisas, que sobre elas começam a se construir tudo. Hoje eu falei da razão pela qual nós devemos. Aqui eu tenho impresso
o artigo da entrega da Torá. וגם הרבה פעמים שנתת דוגמאות על הילדים והאיומים שהם ניצבים בפניהם, מאוד מאוד הזדהיתי גם כאבא. מה שאני רוצה להגיד, שורה תחתונה זה שמאוד הייתי רוצה להיות בעולם כזה, כמו שציירת כאן לנו היום. אבל אני חייב להגיד שגם צפה בי עוד הרגשה תוך כדי הדברים שלך. ככל שמצד אחד תיארת עולם יותר יפה ויותר רציתי להיות בו, במקביל צפה בי הרגשה, כאילו, כתוב מזמן, יצר לב האדם רע מנעוריו. אתה בונה על זה שהאדם פתאום יהיה טוב? כאילו, לא הבנתי. יש פה איזה הנחת יסוד שכאילו היצור הזה שהוא תכלס בפנים אגואיסט. Mas o que eu פתאום gostaria הוא de כאילו עובר dizer פה איזה מטמורפוזה ונהיה... na última linha que eu gostaria de morar no mundo assim no qual o senhor descreveu, mas eu desejo dizer também que dentro da sua palestra, por um lado, que falou de um lindo muito lindo, ao mesmo tempo, o homem é mau desde do seu nascimento. Então o senhor começa a pensar que o homem pode mudar. Nós sabemos que o homem é egoísta e de repente tem uma metamorfose. Não, diz o Rabi. Ele tem prazer a utilizar o seu egoísmo de uma maneira contrária, oposta. Ele vê esses exemplos ao ver isso na sociedade, no seu entorno, ambiente, como podemos trazer o homem para que ele realize esse egoísmo de uma forma correta. Aqui tem a influência da sociedade, prêmio e castigo. E como podemos levar em consideração os pais? Nós jogamos com o egoísmo do homem, toda espécie de formas que o seu ambiente, num ambiente que tem muitas camadas, que é como se fosse um macaco. No homem tem 4 fases de desenvolvimento. E essas 4 etapas, ao redor delas, eu tenho que criar um ambiente e eu posso influenciar as crianças. As crianças me olham e comprovam o quanto eu mudo. Você sabe de que forma você pode sacudir o homem, os vizinhos também, no trabalho, em todos os locais, em qualquer lugar. Toda espécie de sistemas nós devemos criar ao redor do homem, não como numa cadeia que ele não pode se escapar, levar em consideração o nosso egoísmo, a nossa natureza. Mas nós devemos entender o que nós podemos ganhar. Não oprimir o seu egoísmo, mas utilizá-lo de uma maneira correta. Eu tenho prazer, digamos assim, se eu tenho filhos, e eu com meu egoísmo grande posso ganhar somas imensas de dinheiro utilizando de uma forma correta, o problema não é usando o meu egoísmo, porque tem um grande benefício para tudo, mas de que maneira eu utilizo? Se a sociedade me obriga a utilizá-lo de uma maneira correta, mas que tudo depende do ambiente no qual nos encontramos. Tudo depende da sociedade. Nós falamos disso e devemos seguir falando disso. Sem opção. Sem oprimir. Sem coagir, como nós vemos nos nossos sistemas. Parece-me que você está olhando meio de lado, que não parece ser tão bom.
הגלובליות האלה, אינטגרליות, מתוך גוף של isto, אדם, מתוך כל היקום. אדם צריך להיות קצת יותר מפותח. אבל אנחנו לומדים את זה בצורה רכה. de acordo com o tempo de tudo que aconteceu com a sociedade, eles começaram a ter tempo livre, e agora nesse tempo livre que nós temos, nós desejamos desenvolver uma indústria interna. Eu espero que tenha muita gente, que todos tenham que ter um curso muito longo e confortável sobre o novo mundo. Sobre a psicologia do homem, a conexão entre os homens, entre pais e crianças, sobre educação, o desenvolvimento egoísta, como desenvolvemos esses sistemas integrais dentro do homem, dentro do universo. O homem tem que estar um pouco mais desenvolvido. Mas isso nós estudamos de uma maneira muito bonita em palestras, num grupo. Não que você vem e estuda e vai embora, mas que você está num ambiente, numa atmosfera, porque você tem que se conhecer e conhecer o ambiente no qual você está. Como crianças, o que desejamos deles, que eles entendam onde estão, como podemos utilizar isso, tudo que está no seu ambiente. Por isso, é o que devemos fazer com os mais velhos. Eu e o mundo. Essa é o aprendizado. Como eu e o mundo, como deve ser nós e o mundo. E depois tudo isso virá a ser algo único e grande, integral. E isso nós ensinamos ao homem, porque é uma lei geral da natureza. É um equilíbrio, que dentro desse equilíbrio estamos num estado mais confortável. Nós devemos mostrar essas leis que estão nos níveis da química, da biologia. Nós devemos mostrar que assim, então a sociedade humana tem que estar de acordo com isso. E não vem do esoterismo, da mística, mas da ciência. E não que alguém vá chegar a Lenin, porque a natureza nos obriga através da crise mundial. E não somos comunistas. Nós aprendemos isso da vida moderna e vemos que, em essência, ele tinha razão. Ele não se ocupou de realizar isso, mas foi para os cientistas, e de acordo com isso nós formamos tudo, construímos tudo. Por favor, umas palavras sobre a indústria interna, as relações internas entre nós, que não necessariamente não esteja pela internet, mas internamente. Eu não gostaria de falar sobre isso, mas ao sentir essas coisas nós podemos chegar a um amor grande entre nós. E quando chegamos à união de coração a coração, mente, e entender que estamos num campo de energia. Elétrico, magnético, tem outros campos de energia.
ומרגיש שאני נמצא יותר ויותר בליבם. de forças. ואז יוצא בינינו קשר, פתאום מתגלה סוג כזה קשר, Estão nas שאני לא forças do זקוק, pensamento לא que לאינטרנט eu ולא posso pensar em למילים alguma coisa, de ולא repente לכלום, você sente מספיק algo. לי E de repente eu sinto um desejo no השפה הזאת coração הפנימית, e você מלב também ללב. o sente. Nós sabemos que tem pessoas no זה כמו mundo שאתה מסתכל על זוג שאוהבים זה את זה, הם לא מדברים. não מסתכלים על זה את זה conectadas, ומחייכים. como dizer, כמו איזה que são sensíveis, que eles אלה são מספיק capazes ביניהם, capazes זה de שמורגש כל sentir אחד isso mais ou בלב השני. menos. E aqui nós desenvolvemos אז uma כאן אנחנו sensação, uma מדברים על conexão הדברים entre as יותר pessoas, רציניים. e que nós זה לא começamos סתם a sentir הרגשת sem אהבה. palavras. אלא Eu כאן אנחנו começo מדברים a שכל אותם sentir toda a חותרי humanidade como se האינטרנט eles fossem meus familiares, וכל minhas crianças. הקומוניקציות וכל המסחר וכל התרבות Que eles וחינוך entram וכל הדברים mais e האלה, mais dentro do meu הם coração. מתחילים E eu להיות começo a מורגשים sentir que eu estou mais e mais no coração בטכנולוגיה deles. הפנימית שלנו החדשה. Então, realiza-se uma conexão שאנחנו פתאום na מגלים qual eu בקשר sinto que eu בינינו não preciso da הפנימי. internet, nada, mas que é מקום איפה אנחנו שם suficiente יכולים לבנות essa linguagem האנושות interna de החדשה, coração העולם a החדש, coração. מלא רגשות, מלא E é como מחשבות se você vê um casal המשותפים, que um ama o ובונים שם outro e eles בתוכנו, quase não se falam, בהרגשה הזאת, mas eles se entendem. ממש Não, eles são estúpidos? Não. עולם ומלואו. Isso é suficiente para eles. Que um sinta o ואז coração do outro. היחסים האלו הם ימלאו אותנו Aqui במקום nós falamos מוזיקה וספרות de ותיאטרון coisas mais וקולנוע, internas. שם הכל יהיה. אני לא צריך לעשות את ה... Não que איך להגיד? אני לא צריך nós לעשות falamos de את todos os הסימנים meios de האלה comunicação, חיצוניים, da internet, do כדי comércio. להתפעל מכל מיני צורות הפנימיות האלו של הקשר Tudo que בינינו. nós מה temos הם מדברים על começam כל צורות האומנות נגיד? a על sentir-se na התפעלות nossa האדם. אז אני tecnologia כך ארגיש interna. אותו. Que de repente nós descobrimos que a união entre nós, essa reunião interna entre nós, בשביל מה אני צריך לפתח é את um lugar no qual הטכנולוגיות nós podemos למיניהם criar ועוד ועוד uma ועוד nova ועוד. humanidade, um novo סך mundo, הכל לדברים cheio de ההכרחיים אוכל sensações, נפש, de ואחר כך ליהנות pensamentos מהחיים. אז mútuos, מה התענוג? e התענוג הוא ali מופשט. criam em אני יכול nós ליהנות essa sensação בלי לייצר mundo מסביבי completo, ערים preenchido. של Então essas הברזל relações ובטון וכל מיני דברים האלה. nos אני יכול לעשות את זה בצורה הרבה יותר פשוטה. preencherão com música, העיקר זה leitura, המילוי cinema. פנימי. לזה Eu האדם não חי. devo fazer esses sinais externos para Mas, me Yashi, assustar yes, dessas Bobank. coisas internas da conexão entre nós, סכום do que עם falam 10 todas essas אפסים נגיד, demonstrações. כן? ויש לו הרגשה בלב. Sobre a ההרגשה relação הזאת היא interna חשובה. entre os homens, para que eu preciso desenvolver כבר גנבו mais ממנו as כל הסכום הזה. tecnologias. והוא לא יודע. הוא ממשיך בהרגשה. Porque depois de tudo, eu apenas preciso אתה מבין? do básico para a אנחנו sobrevivência e יכולים alimentação, e depois na להביא conexão לאדם entre os homens, כזה מילוי, eu posso sentir שהוא prazer פשוט sem לא produzir צריך יותר ao redor מזה de mim שהבהמה הזאת montanhas חיה, de metal, והמילוי שלו כאדם כל הזמן גודל de וגודל. concreto, de aço. O importante é o preenchimento interno. Por isso o homem vive, existe. דיברת O que o בתחילת rico השיחה tem no banco, שהמון אנשים uma היום בעולם soma במקומות שונים com מרגישים ייאוש. 10 zeros e tem uma sensação וזה no באמת coração. נכון, זה אבל... לפי הסטטיסטיקה. כן, איזה לא, זה סנסציה מה שרציתי לומר, זה אימפורטנטי. באמת נכון מבחינת סטטיסטיקה וכן הלאה, אבל מצד שני, בל נאמר שכולם היום מרגישים ייאוש, זה לא Digamos, מדויק. tiraram dele toda essa המון אנשים soma. גם לא מרגישים Apenas ייאוש. ele tem a לא sensação. הבעיה הזאת. Nós הבעיה היא שאנחנו podemos מתרגלים. dar ao homem um preenchimento tal מתרגלים. אני זוכר que ele não לסבא precisará שלי, mais do que essa מאוד צנוע. besta לא precisa para viver. לא מקרה E seu שחסר לו preenchimento ממש. como homem אלא הוא היה איש vai מאוד crescendo, צנוע. vai aumentando. היה לו מזרון No começo da עם איזה conversa, שקע. o senhor mencionou והוא que כבר, muita gente no mundo, הגוף em שלו, אני diferentes חושב, קיבל lugares, כבר לפי השקע eles הזה גם כזאת צורה. se sentem כזה deprimidos. כיפוף. E é כמה certo, é שאמרתי לו, algo
estatístico, de uma forma estatística. Porém, por outro lado, nós não podemos dizer que todos sentem assim. Muitas pessoas não se sentem deprimidas. O que acontece é que a gente se acostuma. Eu lembro que meu avô era uma pessoa muito humilde. Não que ele lhe faltasse algo, mas ele era muito modesto. Ele tinha um colchão, um pedaço afundado. E eu penso que o seu corpo recebeu tal forma, e quando eu falei, vem, eu vou mudar o seu colchão, eu vou trazer um novo, algo muito bom, você sentirá que está no paraíso, ao invés de se sentir num poço. Não, eu me acostumei com ele. Eu coloco lá as minhas costelas e eu me sinto bem. E isso não se chama uma vida boa. Ele simplesmente se habituou, se acostumou. As pessoas se habituam a estar disputando uns com os outros. Eles se acostumam a todo tipo de espécie de coisas na sua vida. Então, o costume se torna uma segunda natureza. Então, de repente, ele deixa de perceber essas coisas como negativas. Eu lembro que quando visitava meus familiares no Canadá, lá chegaram também outros familiares da Rússia. Isso foi nos anos 90 do século passado, na época que tudo na Rússia caiu. E eles foram para ficar lá por um mês e viveram lá. E eu conversei com eles e eles me contavam que eles foram ver um armazém de alimentos e eles entraram lá e saíram de lá. Eles não podiam ficar lá porque eles sentiam porque eles viam a abundância que tinha lá e eles não podiam suportar aquilo. Eles tinham vontade de sair de lá, de desconectar-se disso. Porque o homem que está acostumado a um local onde ele tem um pão e uma salsicha, pode ser que nem isso eles tinham lá na Rússia. Você vê que 50 categorias, modelos de pão, salsichas, eles vão te agradecer. Eles não estão habituados de ver tanta abundância. Pega esse canadense que vá a um armazém, a um mercado na Rússia e veja um pedaço de salsicha seco e um pão que ele não sabe nem do que está feito. Nós falamos desses tempos, sim. Ele pensa que a cadeia... Ele pensa que a cadeia no Canadá é melhor que isso. E se você pergunta aos russos dessa situação, ele vai falar, está tudo bem. Eu lembro que eu perguntei a um dos meus alunos que morava lá na Rússia, eu estou organizado, eu sei que daqui a pouco eu terei o inverno, mas eu tenho 2 sacolas de batatas e uma sacola de outros alimentos. É suficiente para todo o inverno. Mas diz isso ele não vai entender esse nível de vida. Vá à África. $1 por dia eles ganham. Você verá que eu posso dizer a uma criança africana, como eu digo ao meu neto, se você
Não, comer eu não te levo ao zoológico para ver os animais. Uma criança africana vai ouvir isso algum dia? Que ele vai ao zoológico, entende? Ou seja, nós devemos entender que as pessoas se habituam com as dificuldades e o hábito apaga esses incômodos. Eu falei com uma pessoa que esteve preso 25 anos na Sibéria, em campos de concentração. Ele saiu de lá. Ele não tinha desejo de sair. Ele não sabia como ele podia se ajeitar no mundo. E ao lado da cadeia tinha um povo, uma povoação, e todos eles eram ex-presidiários, eles não tinham vontade de ir a nenhum outro local. Mas eles tinham vontade de ficar lá e terminar sua vida lá. Sibéria, um lugar muito ilhado, eles não tinham a capacidade de se ajeitarem em qualquer outro lugar no mundo. E onde eles estavam, ao lado da cadeia. O homem não está formado numa conta seca, mas do costume, do seu lar e de todos os lugares onde ele esteve. Então você não pode agora, de acordo com as estatísticas, você não pode dizer que as pessoas vão se sentir bem ou mal. Eles estão habituados. Por um lado, por outro lado, você não pode ir e falar, vocês não entendem que outro lugar pode ser melhor. Não, nós entendemos que agora nós chegamos a uma crise que o homem pode avançar um pouco e mostrar-lhes que benefícios podem ter. Que pode acontecer estados muito piores do que estamos agora. Por isso é importante chegar e falar agora, antes das guerras civis, antes dos protestos, vamos começar a educar o povo. E assim avançamos. Porém, em todos os níveis da sociedade que sentem-se em crise, podemos nos dirigir a essas pessoas que têm problemas com a educação das crianças, com a família, estão desempregados. Você pode se dirigir aos aposentados, aos idosos, que ainda têm energia e desejos de fazer algo e que ninguém se preocupa com eles, fora da parte ativa da sociedade humana, que você pode começar a trabalhar com eles agora, e depois da questão ativa, que até 90% serão desempregados. Ou seja, já agora podemos começar a ensiná-los esta nova maneira, esta nova vida. Resumindo, de acordo com tudo que nós vemos, a natureza nos faz avançar a um estado no qual nós devemos decidir por nós mesmos, pela primeira vez, sobre o nosso próximo passo no desenvolvimento. Sempre nós evoluímos de uma maneira cega. Agora nós devemos evoluir por nós mesmos, criar por nós mesmos o próximo passo. Nós o criamos, não que nos empurram para isso. Mas que nós vemos o quanto nós nos sentimos mal aqui para ficarmos melhores no futuro. E isso nós podemos fazer apenas no desejo e no entendimento do que acontece aqui. E estaremos no lugar até que descobriremos a crise de tal forma que nos obrigará a caminhar para frente, criar uma humanidade na qual estará equilibrada com a natureza.
Obrigado, Rav Leitman. Obrigado, amigo que estiveram conosco. Venham na próxima vez. Será muito interessante a próxima palestra.